sei que neste instante, tenho certeza, teria muita sublimidade até para perdoar os seus inimigos. E que nós não sabemos fazê-lo. Nossa homenagem a você, Tobias, que eu tenho certeza que aqui, perto de nós, ergue as suas vozes aos céus e brada naquele encanto infinito, pedindo aos senhores do Conselho de Sentença que nos acompanhem, trazendo para os seus assassinos a sentença inexorável dos preceituados contidos na legislação penal e descritas na denúncia de folhas. Tobias, aqui estamos, pois. Nós, que conforme o pistoleiro Napoleão, as páginas 72 dos autos, quase que tombávamos primeiro do que você. Os bandidos que lhe assassinaram, Tobias, ao que me parece, você nem sabia. Antes de você, queria fazer de mim a mesma trajetória e o mesmo destino. Mas não conseguiram, Tobias. Infelizmente, eles conseguiram, Tobias, fazer que o seu lema caísse por terra, porque a violência deles, com uma implacável posição de desânimo e de descrença quase nos nossos homens, levou ao vencimento da sua coragem. Mas, Tobias, nós estamos aqui para continuar a sua luta. Para continuar no combate ao crime organizado, no combate à morte sistemática de cidadãos de bem que, como você, tombou ou caiu no cumprimento do exercício profissional. Estamos aqui, Tobias, como você, recebendo também a solidariedade de muitos que já não podem homenageá-lo, mas que, me considerando semi-morto quase, chegam e estendem a mão num apoio amigo, num abraço sincero, com uma afinidade de quase deliberar afeições puramente sinceras. Pois bem, Tobias, nós aqui estamos. Nós aqui estamos, Tobias, feito você. Você que, se nós analisarmos aqui, nesta manhã, não temos a menor dúvida, Tobias, de encontrar o endereçamento para o seu crime, para o crime que o vitimou. Não há dúvida, não resta nenhuma dúvida de que os criminosos de Tobias são os cidadãos que ali estão, e aquele outro que fugiu da penitenciária com a conveniência de muitos, com a conivência também de tantos, que, se misturando no anonimato do crime também, praticam contra a sociedade a prática hedionda de levar a intranquilidade e o desassossego à família lagoana. Quão nefasto, senhores do Conselho de Sentença, é nós presenciarmos, numa manhã como a de hoje, a presença de expoentes da imprensa nacional, da advocacia nacional, testemunhando aqui nas Alagoas, de uma maneira triste, implacável, calculista, ressentida, cruel, frustrada, sem grandeza, sem nobreza, seco por dentro e seco por fora, com os corações que estão no verdadeiro deserto do Saara, as atitudes tomadas por Dagoberto Calheiros, por Nezinho e por Napoleão. Pelo amor de Deus, isso precisa ter um basta. Não interessa o jogo de raciocínio, o malabarismo de raciocínio, a ginástica mental que tem feito os acusados aqui presentes para hoje tentarem se livrar aos olhos da sociedade da culpa que lhes impõe a própria legislação e o entendimento popular. Quem da sociedade de Alagoas não sabe que Dagoberto Calheiros, que Nezinho e que o covarde Napoleão, que nem teve a hombridade desses que vêm responder perante o Conselho de Sentença, não são eles, efetivamente, os responsáveis materiais e intelectuais
pela morte do bravo, destemido, corajoso, imbatível e quase inimitável jornalista e advogado Tobias Granja. Quem não sabe disso, senhores? Alguns tentam negar, porque infelizmente a frouxidão ainda é o apanágio para a vivência de muitos. Ah, senhores do Conselho de Sentença, em verdade, na própria justiça das Alagoas, em algumas circunstâncias, aqueles que são tipos amorfos, abúlicos, que não se definem, que não se decidem, que não se afirmam, que utilizam a omissão, o silêncio, como estratégia para não se complicar. E é baseado nesse princípio de temor e de medo que muitas vezes se escondem os verdadeiros criminosos, à semelhança dos que estão aqui presentes nos bancos dos réus, tentando ainda ludibriar a fé, a convicção da sociedade alagoana. Senhores do Conselho de Sentença, nós da acusação particular reservamos uma divisão no nosso tempo, porque temos conosco hoje um dos mais brilhantes penalistas do Brasil, o Dr. George Tavares. E nós assumimos com ele um compromisso de, mesmo que tivéssemos de nos alongar para analisar a parte técnica, nós a deixaríamos de lado, ficaríamos apenas nesse aspecto que não é só sentimental, mas é puramente material, palpável, sentido, que dá para todo mundo perceber e que todo mundo já percebe ao longo do tempo. Reservamos então um espaço mínimo para nós outros, mas o mínimo que seja nos bastará para mostrar aos senhores do Conselho de Sentença que aqueles que estão no banco dos réus e aquele que fugiu que não está sendo julgado, que eu peço permissão aos senhores, por me referir muito pouco a Napoleão, porque Napoleão é muito mais que qualquer outro o tipo do bandido frio, insensato, covarde, que nem sob o manto da proteção que ele tem no estado de Alagoas, acobertado até pelo dinheiro do açúcar, que é a mola mestra da nossa economia. Nem assim ele teve a dignidade nem a petulância de enfrentar os senhores do Conselho de Sentença. Então esse elemento sequer vou me reportar quase, a não ser para fazer algumas conexões, para fazer algumas ligações, para fazer algumas comunicações na tipicidade criminógena que o liga a Dagoberto Calheiro e a Nezinho. Senhores do Conselho de Sentença, o que se poderia dizer, por exemplo, para ligar Dagoberto Calheiros, para ligar Nezinho ao crime de Tobias Granja? A princípio, os honrados colegas da defesa, e nem sei se eles, mas pelo menos o seu cliente, Dagoberto, tem tentado a todo custo, nas suas repetidas entrevistas, deixar claro perante a sociedade alagoana que o crime de Tobias tem uma conotação eminentemente política. Senhores do Conselho de Sentença, isso não é verdade. Por gentileza, seja o nome. Uma advocacia por convicção. E ele achava que não havia sentido nenhum nas vidas que se economizavam, nas vidas que se recusavam no cumprimento ou na busca de um ideal. Era assim o Tobias Granja que eu conheci. Era assim o Tobias Granja que os senhores conheceram. Era assim o Tobias Granja que a sociedade alagoana e brasileira toda conheceu. Tobias que militou no jornalismo de maneira pungente. Foi chefe de reportagem na Revista Cruzeiro. Foi chefe de reportagem na Fatos e Fotos. Foi chefe de reportagem na Manchete. Foi chefe de redação no jornal O Dia. Foi chefe de redação na Luta Democrática de Tenório Cavalcante. Foi chefe de redação do Diário de Notícia. Afinal, todos esses jornais e revistas no sul do país. E Tobias saiu daqui, matuto dos chucurus, embreados no redondo dos mares cariocas. E lá conseguiu impor-se pela cultura, pelo seu talento, pelo seu valor histórico de homem. E nunca, repito para os senhores, nunca Tobias, em momento algum, recuou
das medidas que devia tomar, fosse em que fosse a circunstância em que estivesse. Portanto, atentem, senhores, para o detalhe. Em 1966, Tobias lançava-se candidato a deputado estadual em Alagoas, pelo emergente Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E ao surgir candidato pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Tobias mandava ou distribuía com seus colegas de UES aqui nas Alagoas, e eu era um deles e tinha isso guardado como uma relíquia, um manifesto em 66, onde ele dizia: atente os senhores do Conselho de Sentença, atente a dileta sociedade. Meu nome faz parte, atente os senhores, de quando veio o combate de Tobias contra essa violência, contra a impunidade em Alagoas. E não foi esse manifesto em 66, não foram as outras posições políticas de Tobias em Alagoas que o arrastou ao túmulo. Depois eu direi aos senhores porque Tobias foi levado ao túmulo. Meu nome faz parte da lista dos candidatos, eu vou ler apressado porque o tempo está se esgotando praticamente. Meu nome faz parte da lista dos candidatos a deputado estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro às eleições diretas de 15 de novembro. Isso em 15 de setembro de 66. 66. Pertenço a uma nova geração da política alagoana. O vigoroso desejo de renovação do nosso povo fez-me candidato. Essa decisão corresponde ainda ao meu passado na imprensa de Alagoas e do Brasil, em favor dos reclamos populares e contra as investidas nocivas aos interesses do povo. Isso era a plataforma de luta de Tobias. Atente os senhores do Conselho de Sentença. Pela moralização dos atos públicos e políticos e em repetidas denúncias da ação de corruptos e corruptores. Respeitando ideias sãs, exaltando-as e em oposição aos profissionais do engodo político. Apontando de maneira denunciativa, atentem bem, em 66, apontando de maneira denunciativa as chagas sociais do sertão que comprometem a política e a sociedade alagoanas e a maneira de como extirpá-las, pregando a verdade em desafio aos pregadores da mentira, denunciando violências e violentos a fim de salvaguardar a paz para a família alagoana, trabalhando pela intocabilidade e incorruptibilidade da imprensa face à afronta do poder econômico corruptor e pelos anseios de liberdade do povo brasileiro em Alagoas e combatendo as tendências de estrangulamento da democracia. Atento, senhor presidente, combatendo violências e violentos. E Tobias deu uma prova disso. Tobias chegou aqui, depois de muito tempo afastado do estado de Alagoas, chegou como advogado já. Quando nós pensávamos que ele era apenas um simples jornalista, Tobias era o advogado. E era aquele que, se não se embrenhou demais no direito, mas fez sucesso na tribuna do júri. Porque o júri, no júri popular, onde ele sabe que predomina a íntima convicção, ele utilizava da sua oratória fluente, da sua pujança de ideal, para dar cabo ao seu tema e cumprir o seu lema de combate aos corruptos e corruptores, aos chamados valentes, entre aspas, aqueles que são simplesmente violentos. Nessa sua missão, nesse seu apostolado, Tobias nunca foi molestado por ninguém. Mas em Alagoas surgiu um episódio. Um cidadão da classe humilde, que os senhores chegaram a conhecer depois, membro da Polícia Militar de Alagoas, por nome de Cabo Henrique, chegara em desavenças com a família Calheiros e Cavalcante Lins, chegara a ter um dos seus membros de família assassinado, o seu pai, e com isso começou uma série de vai e vem de mortes de família para família. Cabo Henrique tinha sido morador da Casa do Estudante,
da velha César, ou UESA, aqui em Alagoas. Éramos diretores da Casa do Estudante, eu e Tobias Granja. O Cabo Henrique ser advogado, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Alagoas, através do seu presidente, que à época era Dr. Aurino Malta, saiu procurando em todas as portas o advogado que quisesse patrocinar a causa do Cabo Henrique. Chegou até a indicar alguns, e todos eles, por medo, por temor, temendo a violência implacável, não aceitaram a desincumbência da missão. Como eu era de Murici, conterrâneo de Cabo Henrique, a coisa chegou à minha porta. E eu achei que, fazendo um trabalho técnico e respeitável, respeitando as famílias Calheiro e Cavalcante Lins, como sempre fiz na tribuna do júri, nada tinha de mais que eu patrocinasse a causa de um cidadão que clamava por justiça. Assim aceitei o patrocínio da causa do Cabo Henrique. Pouco tempo depois, chega em Alagoas, vindo do Rio de Janeiro, o Francisco Guilherme Tobias Granja, já advogado. E espontaneamente se oferece, sem saber, coitado, que naquela hora estava oferecendo a sua vida em holocausto. Se oferece a comigo, como meu auxiliar, promover a defesa do então Cabo Henrique. E nessa condição nós chegamos no tribunal do júri. Tinha como assistente de acusação do Cabo Henrique o doutor Geraldo Palmeira ali presente e o doutor Danilo Freitas Cavalcante. Tobias atuou comigo pelo brilhantismo da sua intelectualidade, pelo arrojo das suas posições, pela vibratividade que ele adotava em cada posição que punha em prática. Tobias, é lógico, se destacou sobre todos nós, sobre mim particularmente. Foi o luminar, foi o expoente maior daquela sessão do julgamento do ex-Cabo Henrique. E Tobias, como sempre fez na sua vida jornalística, porque Tobias, quando deu a cobertura naqueles crimes do sertão envolvendo Valderezo e Flor Novaes, denunciou na época os secretários de segurança pública daqui, o comandante de polícia militar que mandava blitz ao sertão, mais com o intuito de saquear as populações do que de prender os criminosos. Tobias denunciava tudo isso para e passo, sem temer as consequências. Mas aí, mesmo assim, não morreu. Mas Tobias chegou para o tribunal do júri, trazendo consigo a bandeira de defesa da causa do Cabo Henrique. Inimigo Vidagal dos Calheiros, ninguém pode negar isso. E aqui Tobias, o que sabia dos seus adversários, não negou. Disse o que sabia, como quis dizer, como sabia dizer, na expressão da sua espontaneidade e na clareza meridiana da verdade que costumava empunhar. Pouco tempo depois, Tobias, depois de tantos avisos que ia ser assassinado, acaba assassinado pelas costas à porta do seu escritório de advocacia, na rua Ladislau Neto, porque aquele homem que ali está, com cara de um santinho, inocente sob todos os matizes, esconde por trás dele aquele nezinho. O caráter hediondo do crime. Quanto mais covarde, traiçoeiro, e assim, amando de outro ou de outros, ceifou a vida daquele que muito ainda podia produzir por Alagoas. E ninguém pode negar isso. Nenhum outro fato a defesa terá condições de mostrar, capaz de indiciar outros elementos, senão eles próprios,
como os assassinos diretos, objetivos, partícipes da morte de Tobias Granja. Senhor Dagoberto Calheiros, homem inteligente, ninguém pode negar, de uma sagacidade mental do mais fino quilate, começou a inventar umas histórias mirabulescas até, com o intuito de atribuir o crime de Tobias Granja ao outrem. E de tanto repetir isso, que ia dizer o nome dos criminosos, chegou do tribunal do júri sem indicá-los, apenas como desculpa. Eu não o faço porque a viúva do Dr. Tobias, a dona Mirtes, diz que sou eu, então eu fico desobrigado em indicar. Senhores do Conselho de Sentença, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Quem ficaria como está Dagoberto ali, como está Nezinho, sentado no banco dos réus, sabendo que o assassino legítimo de Tobias Granja era fulano ou Beltrano, e não teria a coragem cívica até de defesa pessoal e da sua família, de limpar o seu nome e apontar o verdadeiro criminoso? Quem não faria isso? Só não faz quem não tem condições de fazê-lo, porque esconde dentro de si a malícia e a maldade da prática criminosa. E é assim que eu vejo, permitam-nos, senhor do Conselho de Sentença, à luz dos autos, a figura do senhor Dagoberto Calheiros, a figura de Manuel Pedro da Silva, o Nezinho, a figura do Napoleão, o fugitivo, acobertado pelos poderosos da penitenciária São Leonardo. Senhores do Conselho de Sentença, minhas senhoras, o que se deve fazer a essa altura dos acontecimentos? Deve-se fazer, senhores do Conselho de Sentença, com que criminosos desse tipo, que nem sequer assumem a postura digna de levar ao conhecimento público aquilo que ele diz como verdade, deve-se fazer com criminosos desse tipo, fazer com que eles, pelos freios da lei, aprendam com terços, senhores do Conselho de Sentença, dentro do decoro ou do mínimo ético necessário, a coexistência harmônica deles na vida em sociedade. Não pode retornar ao seio da sociedade homens desses jareis, porque de certo a sociedade estaria tendo no seu seio, recebendo no seu seio, fabricantes de novas viúvas, fabricantes de novos órfãos, fabricantes de atemorizadores da sociedade. A sociedade alagoana, senhor do Conselho de Sentença, já tão ultrajada, já tão vilipendiada, já tão ferida por esses que, a semelhança de Dagoberto e de Nezinho, fazem do crime... Meu caro Gilson Gonçalves e amigos da Rádio Difusora, o Dr. Diógenes Tenório já invadiu a hora combinada, que seria do Dr. Jorge Tavares, combinada entre eles. O Dr. Jorge Tavares teria 1 hora para fazer a acusação, como assistente de acusação que é. Essa hora foi invadida nesse exato momento pela acusação, pela palavra do Dr. Diógenes Tenório. Estamos a cerca de 55 minutos do encerramento do tempo determinado para a acusação. De um mundo de crimes, 4 ou 5 crimes já praticados na penitenciária São Leonardo, lá onde ele está. E é impossível, senhores, que se tenha que admitir coisa que tal como um fato comum. A sociedade precisa reprimir, senhor do Conselho de Sentença. E é nobre, é nobilitante a posição de vossas excelências neste instante no combate a esse tipo de marginalidade até. E é nobre porque reflita, senhor do Conselho de Sentença, num detalhe curioso até de ordem processual. O Estado é que tem o direito de punir os cidadãos, direito que é conferido ao Estado através da sociedade, que é a fonte do direito positivo. No tribunal do júri,
acontece o inverso. O Estado devolve à sociedade o direito de julgar os seus cidadãos e escolhe, dentre os cidadãos, aqueles de maior responsabilidade, de condição lígima, de maior representação, do ponto de vista moral, social, ético, e traz para aqui, sob um processo nomeativo, constituindo o Conselho de Sentença. E hoje, a responsabilidade dos senhores é duplicada, porque os senhores, a um só tempo, que defendem a sociedade como um todo, defendem particularmente a vida de cada uma das suas famílias, que não pode, é lógico, se ver de um momento para outro arrasada, perdida, enlameada até, ferida, sensibilizada com a perda de um dos seus entes queridos através daqueles que aprenderam a brincar de matar. Portanto, senhor do Conselho de Sentença, eu estou tendo o meu tempo cronometrado e já fui avisado que é hora de deixar a tribuna. Queria então, nesta hora derradeira, aproveitar a oportunidade para pedir aos senhores que representam a sociedade de Alagoas, para pedir aos senhores que representam todo o povo alagoano, para pedir aos senhores que passam a ser nesse instante até espelho de organismo governamental, à medida que mandam para o cárcere aqueles que não servem à sociedade, para pedir aos senhores nesse instante, aos senhores que não precisam ter a visão aquilina dos condores do deserto, dos condores, nem precisa ter o faro canino dos povoadores do deserto. Não, precisam ser homens simples, sensíveis, para perceber que não se pode retornar ao seio da sociedade sem o cumprimento de uma pena sequer mais grave, séria, onde possa sentir o peso do crime que praticaram. Não pode devolver à sociedade homens como o senhor Dagoberto Calheiros e o senhor Nezinho, que ontem, depois de uma prática criminosa, vitimando um pai de família, um cidadão de bem, um homem integrante da nossa sociedade, componente da justiça alagoana, hoje, pouco tempo depois, já se vê remediado o seu mal e voltar aqui ao seio de todos nós como se nada tivesse feito. Senhor do Conselho de Sentença, eu espero que Vossas Excelências, nesta manhã, numa atitude desassombrada, corajosa, magnânima, que ficará na história da justiça alagoana, procurem, neste instante ou logo mais, depois de ouvir os debates de ambas as partes, aplicar em Dagoberto Calheiros e em Nezinho as penas capituladas na denúncia como homicídio qualificado, porque lá na prisão, Dagoberto e Nezinho poderão ter oportunidade de refletir sobre o crime hediondo que praticaram e depois, cumprida essa penalidade, retornar à sociedade capaz de ser por ela recebido sem correr o risco de magoá-la novamente. E se os senhores assim agirem, senhores do Conselho de Sentença, fiquem sabendo que estarão dando uma grande contribuição, primeiramente às suas famílias e, em segundo plano, a Alagoas e ao Brasil. E a posição de Vossas Excelências, nesta manhã, terá um significado tão alto quanto os senhores do Conselho de Sentença, uma chicotada que se vibre numa parte austera da solidão. Mas, diante dos senhores de justiça, sou também o arauto à defesa desta sociedade. Ai de nós, se não tivermos a garantia de poder escolher um defensor para nos representar em juízo. Porque já está medrando este ato sórdido praticado contra um profissional que tombou em holocausto
porque exercia com dignidade a sua profissão e defendia a liberdade dos seus semelhantes. E outros já estão tomando pelo Brasil, depois que os caleiros passaram daquele crime traiçoeiro de mandar matar, não com bravura, mas através da forma mais abjeta, através de pistoleiros pagos, trazidos de fora para tirar na nuca. Depois que tiveram audácia de fazer isto no estado de Alagoas, já estamos vendo tombar advogados em outros rincões de nossa pátria. E eu, senhores jurados, venho nesta tarde de tristeza, de luto, mas de suma felicidade, porque é o prado de Alagoas, Alagoas que teve o solo manchado pelo sangue inocente de Tobias Granja, Alagoas também desfraldará a bandeira da justiça, e os senhores, com a coragem do alagoano, que todo o Brasil reconhece, com a coragem do alagoano, os senhores condenarão os acusados. Não o pistoleiro que baixa a cabeça para fingir uma piedade, mas o altivo Dagoberto da Silva, conhecido como Calheiros, da família Calheiros, que traz atrás de si um rastro de sangue que ainda não pôde se apagar. A ele cautivo, que pensa que todos temem, cuja única bravura é, de frente a frente, enfrentar um pobre encarcerado desarmado, mas que manda buscar um nezinho desaparecido nas estradas de São Paulo, que absorve este nordestino que é obrigado a migrar. Traz de volta para não ser conhecido e covardemente abater um profissional para que cortasse a única defesa do inimigo, que teve a coragem de enfrentá-los de arma em punho, sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. E como não podia mais enfrentar o ex-cabo Henrique, cortava-lhe o defensor para que ele não tivesse o apoio e pudesse ficar à mercê da sanha assassina de sua família. Não tenho raízes nesta maravilhosa terra, portanto não palpita em meu coração nem qualquer emoção, paixão, nem qualquer sentimento de rivalidade. Sou neste momento a palavra isenta, o homem que vem do Rio de Janeiro, em nome da ordem, que só pôde ouvir ou ler o nome desses caleiros que matam impunemente depois que tombou um advogado e eu vim representar a minha classe. Senhores jurados, este processo eu examinei atentamente, linha por linha. Faria uma análise dele minuciosa, que o tempo não me permite. Só quero dizer aos senhores que o trabalho desta comissão, composta pelo delegado Antônio Teixeira Cavalcante Filho e assistido pelo promotor público
Luiz Carnaúba e pelo representante da OAB, que os senhores hoje tiveram a oportunidade de assistir o depor durante 4 horas, com serenidade, mostrando que a farsa que se quer estabelecer, desmoralizando a ordem dos advogados local, desmoralizando a polícia local, desmoralizando homens de bem, não poupando a honra alheia. Coronel Gouveia, Coronel Teodomiro, são todos enxovalhados, porque nós, como disse Serrano Neves, citado por Antônio Aleixo, nós, os advogados, nós, o Colégio de Advogados, nós, a Ordem dos Advogados, somos como o sândalo que perfuma o machado que o golpeia. E hoje garantiremos a palavra, se preciso for, com a nossa vida, como símbolo com sangue de Tobias Granja, da palavra dos advogados desses 2 sicários, mas que terão direito de assacalhar a honra alheia, terão o direito de combater homens honrados que prestaram serviço à Justiça de Alagoas, apurando como apuraram esse crime. Senhores jurados, antes de Napoleão ser apanhado fugitivo, fugiu logo depois do crime, já se formavam vários indícios para a polícia. Indícios, senhores jurados, é um fato de provada existência que se leva por via da inferência para outro fato que se quer provar. Já tinha a polícia uma série de indícios que levava a Napoleão como implicado com este crime. Primeiro, a sua ligação com a família Calheiros e uma série de crimes, atentados que ele estava envolvido com os Bonifácio Calheiros e outros, José Tadeu Calheiros, que fazia com que a sua própria mulher temesse o seu contato com os Calheiros depois que ele se ausentou de Alagoas. Napoleão, aquele homem frio que matou Adnelson porque devia ao seu sogro determinada importância e não pagava, e levou o corpo de Adnelson para um sítio distante, enterrou Adnelson e começou a liquidar os cachorros das proximidades para que não levantasse o corpo da sua vítima que ele ocultou o cadáver. E ele confessa, com aquela frieza que os senhores viram, confessou esse crime plenamente e depois fugiu. A polícia tem conhecimento de que Napoleão está em Alagoas. Este Tobias Granja só podia ter 2 inimigos. Um, o sargento Pedro Moreira, que teria jurado de morte porque ele o acusara no crime que ele praticara contra o prefeito de Campo Alegre. E também a sua ligação com a família Calheiros. Preso primeiramente... Pois não, excelência. Eu peço só a Vossa Excelência que me desconte o tempo que eu estou... Meu velho e querido amigo Tobias Granja, ordenou que elegeu inimizado. Ele com Sebastião, ele desacatou o delegado do município e veio preso
Excelência, eles contam o discurso paralelo, não é a parte. Não é a parte. Não é a parte. Eu não estou concedendo.